Olá pessoal, eu sou Baruch Martins, professor na Escola Cidade Praiana, e nesse podcast nós vamos tratar sobre a apostila 2, referente ao 7º ano, de língua portuguesa. Logo no início nós temos um texto sobre Machado de Assis. É um texto que explica quem foi Machado de Assis, o que é que ele fez, etc. Você já ouviu falar em Machado de Assis? E depois disso, a gente tem algumas questões para vocês responderem a partir desse texto, né? Vocês vão ler o texto para depois responder essas questões. Na primeira questão, pergunta: de acordo com a mini biografia acima, qual a origem familiar do escritor Machado de Assis? E aí vocês vão falar se é de uma origem rica, se é de uma origem pobre, como é que ele era, né? Na segunda questão, fala o seguinte: apesar da origem simples, Machado de Assis alcançou uma grande projeção nacional e até mundial com sua obra literária. Muitas de suas obras foram adaptadas para a dramaturgia. Você conhece alguma obra desse autor? Faça uma pesquisa na internet e descubra os filmes, novelas e minisséries inspiradas nos livros de Machado de Assis. E aí você vai explicar, né, o que é que você achou a partir dessa pesquisa. Quais foram os filmes, quais foram as novelas, as minisséries. Tenho certeza que vocês vão achar muita coisa, porque esse cara é muito conhecido. Logo abaixo vai ser apresentado o primeiro gênero textual, assim, de maneira mais sistematizada. No texto 1 vai tratar sobre os memes. E aí tem um meme aí do Machado de Assis, né? E do lado desse meme, que é um gênero textual, né, que tenta abordar algum assunto com humor, vão ter algumas perguntas que vocês vão precisar responder. Na questão 3, perguntado: o meme ao lado brinca com uma das frases encontradas na obra de Machado de Assis. Associe o tipo de variante usada em cada frase. Então tem lá o meme, né? Engole esse choro, filho de uma égua. Escreve aí: lágrimas não são argumentos. E aí essa questão, ela pergunta sobre qual é o tipo de variante de cada uma dessas frases, né? Se é uma variante formal, ou seja, se é algo mais polido, que a gente usa em ocasiões mais cerimoniosas, por exemplo, na frente de algum juiz, na frente de alguma autoridade, quando a gente vai escrever um texto científico, né, que a gente não vai falar num texto científico qual foi, né, a gente vai usar uma linguagem mais formal nesse texto, e aí a gente tem essa variante formal. Tem uma outra variante que é a variante informal. Essa variante é aquela que a gente usa no dia a dia, né, quando você usa gírias, quando você usa, é uma variante que é a variante da fala cotidiana, né. Na questão 4, pergunta: o objetivo principal dos memes é levar humor, mas alguns também promovem crítica, reflexão e engajamento. O que o meme ao lado promove além do humor? E aí vocês vão ler esse meme do Machado de Assis, né, para tentar refletir, né, sobre o que ele trata. Perceba que esse meme está lidando com alguma situação, né, com uma situação específica. E aí vocês podem pensar nessa situação para tentar responder a questão, enfim. Logo abaixo, a gente já tem mais algumas questões, né? O texto diz o seguinte: os memes ao lado relembram uma das maiores questões da obra de Machado de Assis, a dúvida sobre a traição de Capitu ao seu marido Bentinho. Apesar de ter sido escrito em 1899, o romance Dom Casmurro trata de uma temática que mobiliza pessoas até hoje. Por isso, é considerado um clássico. E aí a gente tem dois memes, né? Que é o do procurador federal Deltan Dallagnol, que diz o seguinte: Capitu traiu Bentinho. Não tenho prova, mas tenho convicção. Essa frase, não tenho prova, mas tenho convicção, é uma frase que ficou famosa a partir de uma declaração que ele deu, de um processo, enfim, vocês podem pesquisar no Google para saber mais. Só que essa frase vem junto com essa outra frase, né, que é Capitu traiu Bentinho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O contexto da frase, não tenho prova, mas tenho convicção, não tem nada a ver com a frase Capitu traiu Bentinho, mas essa é a graça do meme, né? É você fazer uma montagem, né, para tratar de um assunto e gerar humor, né? Então você vai analisar esse meme, né, dessa primeira imagem e da imagem de baixo, né, que apresenta numa metade, né, duas pessoas brigando, né, uma diz Capitu traiu Bentinho e a outra diz não traiu. E logo abaixo aparece Machado de Assis recostado numa cadeira, né, com um globo terrestre pegando fogo, comendo pipoca ainda por cima, né. Então vocês vão analisar essa composição dessa segunda imagem, né, entre essas duas pessoas brigando em cima e Machado de Assis de espectador, né, vendo o mundo pegando fogo, para responder essas questões, né, que estão ao lado. E aí na primeira já faz uma referência a isso, né, na questão 5, diz o seguinte:
No meme 1, a polêmica dúvida da traição de Capitu é comparada a um episódio recente da história política brasileira. Nas afirmativas abaixo, qual delas é verdadeira nas duas situações, a da ficção e a da realidade? E aí vocês vão analisar essa primeira imagem, que é o do Deltan, né, para responder essa questão 5. E aí na letra A vai aparecer, né? Traição só acontece na ficção, nunca na vida real. Isso é verdade, tanto para a ficção quanto para a realidade? Se for, você vai marcar a letra A. Na letra B vai aparecer: a política está repleta de traidores. Isso é verdade, tanto na ficção quanto na realidade? Se for, você marca. Na letra C vai aparecer: qualquer tipo de acusação precisa de provas para ser... Na letra C vai aparecer, né? Qualquer tipo de acusação precisa de provas para ser aceita. Isso é verdade, tanto na ficção quanto na realidade? Pense bem para responder essa questão. Na letra D, diz o seguinte: no amor e na política, tudo é válido e lícito. É verdade que no amor e na política tudo é válido e lícito? Eu posso fazer qualquer coisa? Então vocês vão ler essas sentenças, né? Cada uma dessas frases, A, B, C e D, e vai marcar a que estiver correta, né? Desse ponto de vista, né? De ser verdade, tanto na ficção quanto na realidade. Questão 6 diz o seguinte: toda grande trama costuma gerar opiniões controversas. Por ter sido tão bem construída, a dúvida da traição de Capitu tem gerado ao longo dos anos defensores e acusadores da personagem. Pensando dessa lógica, de que maneira podemos articular as duas imagens no meme 2? Então vocês vão olhar o meme 2, como eu falei anteriormente, né? Ele é dividido em duas partes. Tem uma primeira imagem, que essa é a imagem das duas pessoas brigando, né? Uma falando que Capitu traiu Bentinho e a outra dizendo não traiu. E a segunda imagem, que é a imagem com Machado de Assis, né? Recostado na cadeira, vendo o globo terrestre pegar fogo. E aí vocês vão analisar para responder essa questão 6, né? O que é que quer dizer o Machado de Assis vendo o globo terrestre pegar fogo, né? Como observador. E em cima você tem duas pessoas brigando, né? Se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. O que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer que o Machado lá só fazendo a Sara, né? Vendo essa cena, né? Acontecer. No texto 2 vai tratar sobre uma tirinha. Aí vocês vão ler a tirinha para responder as questões abaixo. A questão 7 já é em referência à tirinha, né? Então para você responder a questão 7, você precisa ler a tirinha antes. E ela fala o seguinte, a questão 7: a tirinha acima foi construída a partir da ideia de que textos clássicos como os escritos por Machado de Assis são chatos. Contudo, a fala de um dos personagens deixa o outro sem ação. Qual fala foi essa? E aí vocês vão ler essas tirinhas, né? Do gato lá conversando com o cachorro, para saber qual é o que fala a frase, né? Que deixa o outro sem ação. Na questão 8, ainda tem a ver com a tirinha. Então você vai precisar ler a tirinha para responder a questão 8. Pergunta o seguinte: a julgar pela expressão e a fala do gato no último quadrinho, podemos perceber que, letra A, ele não conhece os clássicos, principalmente os livros de Machado de Assis. Letra B, a opinião expressa por ele é fruto de suas leituras dos clássicos, ou seja, ele lê os clássicos, ele sabe. Letra C, ele estava apenas brincando com outro personagem. Letra D, a opinião dele é mantida, apesar de ficar surpreso com a informação recebida. E aí vocês vão ler essas 3 frases, né, para saber qual delas é que é a verdadeira, né? Qual delas é que reflete melhor a tirinha. Na questão 9 fala o seguinte: a tirinha é um gênero textual que articula as linguagens verbal e não verbal. Verbal é aquilo que ele fala. Então, o não verbal é como o personagem se movimenta, os gestos que eles fazem, né? O movimento da boca, das mãos, enfim. Ou seja, imagens e palavras, né? Analise o primeiro quadrinho e identifique quais as palavras que estão relacionadas com a expressão na cara do gato. Como você definiria o sentimento dele? Vocês vão olhar o primeiro quadrinho, vão olhar a fisionomia, né, que o rosto do gato gera, né? Se ele faz uma expressão de alegria, de tristeza, de raiva, e vão comentar aí nessa questão. Em seguida a gente passa para o texto 3, que é um texto que vai trabalhar um trechinho do romance Dom Casmurro. Aí vocês vão ler esse trecho para responder as questões que vem logo em seguida, né? Questão 10 já é tratando sobre esse trecho, né? Fala o seguinte: no trecho acima, o protagonista do romance revela suas desconfianças sobre o fato de Capitu ser dissimulada desde menina. Qual a comparação feita pelo autor para transmitir essa ideia? E aí vocês vão analisar, né? Qual é essa comparação? Primeiro identifica a comparação, para depois tentar pensar a partir dela, né? Uma comparação é sempre feita quando a gente pega duas coisas, né? Coloca na balança, né? Para construir uma relação entre elas, né? Então aí vai aparecer nesse trechinho duas coisas que o autor, né? O narrador vai trabalhar, vai pensar. Na questão 11, pergunta o seguinte: considerando o trecho acima, pode-se dizer que o personagem Bentinho, letra A, acredita
da traição de Capitu? Letra B, tem dúvidas sobre a traição de Capitu? Letra C, tem certeza da inocência de Capitu? Letra D, não questiona a fidelidade de sua mulher Capitu. E aí vocês vão ler para responder. E depois disso, finaliza a apostila. Logo abaixo, ao contrário do ano passado, agora a gente está trabalhando o gabarito na mesma apostila. Então, vocês já vão ter o gabarito dessa apostila lá no final. Então, depois que vocês responderem a prova, né, terminar tudo e tal, vocês vão olhar esse gabarito que está logo no final. Bem, no mais, é isso. Até a próxima apostila.